Caros amigos do Legião da Santa Cruz, estamos de volta com as nossas aulas sobre a história de Roma. Hoje, na aula 3, nós falaremos um pouco sobre a estrutura social do povo romano. Para nós entendermos a história romana, precisamos compreender a sua sociedade. As estruturas formavam a sua sociabilidade. E nesse sentido, nós vamos tratar aqui de 3 conceitos-chave para entender a sociedade romana. A família é o primeiro conceito, o segundo conceito é o conceito de religião e o terceiro de propriedade privada. Então, a partir desses 3 conceitos-chave, esses 3 pontos fulcrais que nós iremos compreender a natureza da sociedade romana. Primeiramente, falemos da família em Roma. O conceito de família em Roma envolve a ideia de uma associação ancestral baseada no sangue e no culto aos antepassados. Se nós nos transportássemos para o passado, nós veríamos no centro da casa, ou seja, na parte mais importante do domicílio romano, o altar, ou também chamado lar. O que é este altar? O que é este lar? É o local onde todos se reúnem em 2 momentos do dia, pela manhã e pela noite. Nesse altar ou nesse lar, fumega um fogo sagrado, um fogo sacral, que é continuamente alimentado pela família, ok? Então, a estrutura da casa romana tem como centro o altar. Toda família romana tinha, além de uma casa, um pedaço de chão, um pedaço de terra. E esse pedaço de chão, ele era estruturado da seguinte forma: a casa ficava contígua aos campos de cultivo, de onde a família tirava o seu sustento. Cabe lembrar que o povo que colonizou Roma, colonizou o Lácio, foi o povo latino, povo este que é oriundo, descendente de Rômulo, né? E, portanto, os descendentes de Rômulo e a sua parentela, portanto, aquilo que nós chamamos de povo latino, foi o povo que colonizou o Lácio e colonizou como um povo de pastores e um povo de agricultores. Então, a atividade agrícola e pastoril era central para os latinos, portanto, a terra se revestia de um caráter muito importante para a organização social. Então, de acordo com a estrutura social, havia contíguo à casa os campos de cultivo. E em algum local dessa área de cultivo, uma zona destinada a ser o cemitério da família, né? Chamados túmulos. Os túmulos estavam ligados à casa pelos campos de cultivo, ok? Nos dias devidos, haviam alguns dias do ano em que isso era feito, a família levava aos mortos um banquete fúnebre e prestava a estes mesmos mortos, né, aos antepassados, etc., uma honra. Uma honra religiosa que visava, primeiramente, reconhecer a tradição dos antepassados como a base da organização da família e pedir a estes antepassados já mortos, né, a proteção. Uma proteção para as colheitas, para que a família tivesse saúde, para que a família tivesse prosperidade, para que a família tivesse descendência, etc. Então, eram vários os motivos de petição por proteção que a família fazia perante o túmulo do morto. Então, esses antepassados, eles eram honrados com banquetes, como nós dissemos. Oferecia-se o vinho, oferecia-se frutos e etc. Tá? Tudo isso estabelecia uma relação íntima entre vivos e mortos, de maneira que
A organização da casa tinha diretamente a ver com uma religião, ou seja, um culto religioso. A família se organizava em torno desse culto religioso. Tá? Preciso dizer também que o direito de família em Roma ele residia no poder do patriarca, ou seja, no poder do pai, e não no afeto. Por exemplo, um pai podia amar muito a sua filha, mas ele não podia legar a mesma os seus bens, por exemplo, a terra, o patrimônio do solo. Esse patrimônio só podia ser legado ao filho homem. Tá? Então, a autoridade do pai, ela não se baseava no afeto, no sentimento. O poder marital estava fundado basicamente na religião, porque o pai em Roma, o patriarca em Roma, ele não era só o chefe da família, mas ele também era o sacerdote. Era ele quem dirigia o culto aos antepassados, o culto aos mortos. De maneira que esse poder religioso do pai era a base da sua autoridade. Sua autoridade não derivava da força, mas derivava da religião. Então, a religião dentro da família, né, como fundamentada no culto aos lares, né, ou também chamados deuses penates, que são os antepassados, essa religião ela tinha como sacerdote, sumo sacerdote, o pai. A mulher ela tinha um papel de sacerdotisa também dentro da família, porque a ela cabia manter o fogo sagrado aceso. Esse fogo sagrado simbolizava a vida da alma do morto, da alma do antepassado. Então não se podia deixar com que o fogo apagasse, nem se podia deixar de alimentar o morto continuamente. Se você deixasse de alimentar os mortos, isso poderia redundar na crença romana primitiva em maldições, em pragas, em mortes, enfim, em uma série de desgraças. Há uma obra muito importante que é a obra A Cidade Antiga, do historiador Fustel de Coulanges, a pronúncia francesa, Fustel de Coulanges, em que ele diz, na página 45, o seguinte, citamos aqui o referido trecho da página. A família antiga seria, pois, uma associação religiosa mais que associação natural. Também vemos que a mulher só será de fato levada em conta quando a cerimônia sagrada do casamento a tiver iniciado no culto. Que o filho deixa de fazer parte da família quando renuncia ao culto ou quando se emancipa. O filho adotado, ao contrário, se torna verdadeiro filho para a família quando, embora não tenha laços de sangue, passa a ter na comunhão do culto algo melhor que isso. O legatário que se recusar a adotar o culto dessa família não fará jus à sucessão. Enfim, o parentesco e o direito à herança são regulamentados não pelo nascimento, mas de acordo com os direitos de participação no culto, conforme o estabeleceu a religião familiar. Então vejam, se nós pegarmos a história romana, nós veremos que frequentemente os grandes patrícios de Roma, né, os nobres, eles adotavam rapazes como filhos seus, né, rapazes que não tinham nenhuma relação de parentesco, relação de sangue, mas eram adotados e recebiam como legado o patrimônio, né, do pai adotivo. Isso era possível porque o filho adotava a religião do pai adotivo, ou seja, passava a cultuar os manes do pai adotivo. Os manes são os antepassados. Cabe dizer também que a família é definida na cultura grega e romana a partir da palavra epistion. Epistion é uma palavra grega. E epistion significa aquilo que está junto do fogo, ou seja, é uma referência ao fogo sagrado do lar, ao culto aos antepassados, ou seja, à religião, ao sacerdócio do patriarca. Então, o que seria a família? Seria um grupo de pessoas que podem invocar os mesmos manes, ou seja, os mesmos deuses penates, ok? Os mesmos antepassados. Bom, isso fica muito claro através do rito do casamento. O casamento em Roma, ele tinha um caráter religioso muito forte. A base da união homem e mulher em Roma era a religião. É interessante nós notarmos que em todos esses povos antigos, notadamente entre os romanos, né, o casamento tinha um caráter religioso muito forte, né? Diferentemente do que nós vemos no mundo moderno, onde o casamento ganhou um caráter civil, meramente civil, dentro das leis do Estado. E no passado não era assim, né? O casamento era baseado sumamente no culto religioso.
Então nós podemos dizer o quê? O casamento ele marcava a entrada de uma moça, de uma mulher, na família do rapaz. Então, quando havia o casamento, o rapaz continuava membro de sua família, mas a moça deixava de ser membro da família originária dela e passava a ser membro da família do rapaz. A mulher, antes do casamento, ela era iniciada como sacerdotisa do fogo, ou seja, ela era iniciada pelo pai de família, pelo patriarca, a acender, a cultivar o fogo do lar daquela família. Ou seja, ela teria um papel de prestar culto, a partir daí, aos deuses penates do esposo. No casamento, invocava-se o deus do lar, e não os deuses do céu. Em Roma, haviam dois cultos religiosos. Um primitivo, que era esse culto aos antepassados, chamados deuses penates, e outro, um culto urânico, um culto que vinha dos deuses do Olimpo, da Grécia, Júpiter, Jano, Vênus, Marte, etc. Esses deuses urânicos, olímpicos, celestes, eles eram cultuados nos templos. Quando o culto dos deuses olímpicos ganhou força em Roma, passado o tempo, o que aconteceu? O casamento ele continuou sendo feito dentro de casa, como era nas origens. Mas havia um prelúdio, passou a haver um prelúdio do casamento no templo, os templos dedicados aos deuses, onde havia um sacrifício oferecido a um determinado deus protetor, podia ser a Júpiter, podia ser a Marte, enfim. Mas a parte principal continuava sendo na casa familiar. Cabe dizer que o culto religioso primitivo em Roma se baseava na crença numa vida pós-morte. E a concepção que os romanos tinham de uma felicidade na vida após a morte não era baseada num conceito moral, mas sim num conceito meramente ritual. Então, eles entendiam que a alma do morto, para ter felicidade na vida pós-morte, ela precisava continuar recebendo oferendas dos vivos, banquetes fúnebres, orações, etc. E, consequentemente, a própria prosperidade da família dependia da proteção dos lares, da proteção dos mortos. Então, a felicidade dos mortos dependia da oferenda dos vivos e a prosperidade dos vivos dependia da proteção dos mortos. Então, isso mostrava um caráter fundamental da sociedade romana, que é a ideia de que os mortos, eles continuam tendo ascendência sobre os vivos, ou seja, a visão social em Roma é fortemente tradicionalista, justamente por isso, porque ela considera que há uma inter-relação entre vivos e mortos. Por exemplo, a casa, como nós dissemos, ela abriga na sua terra, onde há o solo cultivável, os túmulos. Então, a relação entre vivos e mortos é quase física. O cadáver, os ossos dos antepassados estão ali, presentes. Então, é como se também, aliás, como não, também a tradição deixada pelos antepassados, os valores, os princípios, as virtudes domésticas, as virtudes morais devem ser também cultivadas pela família, em continuidade àquilo que os antepassados deixaram. Então há uma visão realmente de unidade entre vivos e mortos e, consequentemente, essa ideia é a ideia que fundamenta a noção de pátria. Ou seja, os romanos viam-se como membros de uma mesma pátria porque eram descendentes, em última instância, do mesmo ancestral, ou de um conjunto de ancestrais que eram parentes. Uma coisa também muito interessante é que só é filho legítimo em Roma aquele que é fruto do casamento religioso, ou aquele que foi adotado no culto religioso da família na qual ele foi inserido. O bastardo não herda, ou seja, um filho nascido fora do casamento religioso ou que não participa do culto religioso por adoção, não tem direito à herança. Então, o casamento, ele basicamente em Roma visava perpetuar a família. O divórcio era aceito, apenas em um único caso, esterilidade. Era a única situação em que se admitiu o divórcio nas origens de Roma. Depois, com o passar do tempo, os romanos foram abrindo brecha para outros casos de divórcio, foi levando a família romana à decadência.
mas isso é um outro assunto, a gente vai deixar para mais tarde, né? E só o filho varão dá sequência ao culto familiar, ou seja, só o homem pode realmente atuar como sumo sacerdote do culto familiar, tá? Ele pode iniciar sua esposa como sacerdotisa, mas só ele pode dirigir o culto. Então, se um filho, né, se uma família deixa de ter um descendente varão, né, o culto daqueles deuses penates acaba e, consequentemente, a linhagem familiar também acaba. Então, vimos como família e religião se interrelacionavam em Roma. E agora precisamos entender como a propriedade privada ela também tem relação direta com essa realidade, que é a família e a religião. Bom, o parentesco em Roma significava ter em comum os mesmos deuses, como nós já dissemos. Não é possível ser parente por par de mulher. Só é possível herdar o parentesco por parte masculina. Ou seja, é uma sociedade fundamentalmente patriarcal, né? Uma coisa que nós devemos citar, que é algo muito interessante, é que a propriedade privada em Roma ela tem um caráter bem distinto do que tinha, por exemplo, em outros povos, como os povos germânicos e célticos que habitavam a Europa na época. Bom, nós sabemos da existência de povos que nunca chegaram a instituir efetivamente a propriedade privada, e outros que só com o tempo vieram a admiti-la. Então, a propriedade privada, tal como nós a conhecemos, ela é um fato que vai se constituindo ao longo da história. Saber se o indivíduo poderia se apropriar de um solo e estabelecer um vínculo com esse solo, dizendo que essa porção de terra é minha, é parte de mim mesmo, é uma pergunta que nos primórdios da sociedade humana, nos primórdios da civilização, não é fácil de responder. Então vocês vejam, por exemplo, que os povos tártaros admitiam a propriedade quanto aos rebanhos, mas não quanto ao solo. Os germanos também concebiam a terra como algo que não pertencia a ninguém. A tribo determinava o lote que cada um ia cultivar e trocava de lote no ano seguinte. O que era a propriedade do indivíduo era a colheita sobre o lote. Já o romano desenvolveu uma outra noção de propriedade, né? A propriedade ligada mesmo ao solo. Por quê? Porque a propriedade do solo em Roma ela está ligada também à religião e também à questão de família. Tá? Havia uma relação direta entre deuses e solo. Porque onde que os deuses penates eram cultuados? Num lar. Ou seja, num altar que tinha um local fixo. Lar indica vida sedentária, indica domicílio. O Deus da família tem morada fixa. Daí a noção mesmo de domicílio, né? De casa. Né? Vejam que, por exemplo, os tártaros, os germanos eram povos nômades, não tinham morada fixa. O romano ele vai se sedentarizar e ele vai se caracterizar justamente pela sedentarização, pela propriedade privada do solo. Tá? Então, essa relação da terra com o romano é a consequência da relação do romano com a sua ancestralidade. Os ancestrais viveram naquela terra, cultivaram naquela terra, então aquela terra pode ser dita minha. Ela pode ser considerada propriedade minha. O recinto do lar em Roma, ele é sagrado. Então, o recinto onde fica o fogo que fumega, o fogo que representa, né, a alma dos antepassados, as almas dos antepassados, melhor dizendo, é santo. Quem o ultrapassa comete impiedade. Então, daí vai nascer a noção entre os romanos do deus da cerca, também chamado de Arqueios. O deus da cerca é o deus responsável pelo limite. E essa noção de limite, de cerca, é o sinal claro do que é a propriedade privada em Roma. Uma coisa muito interessante, também citada pelo Fustel de Coulanges, na página 68, do seu livro A Cidade Antiga, é o seguinte, vamos lá. Em qualquer caso, as casas em Roma não devem tocar-se.
a contiguidade é coisa considerada impossível. Uma parede não poderia ser comum a duas casas, porque então desapareceria o recinto sagrado dos deuses domésticos. Em Roma, a lei fixava em 2,5 pés a largura do espaço livre mínimo para separar duas casas, e este espaço era consagrado ao deus da cerca. Você já viu, inclusive, um ritual específico, né, para consagrar este espaço ao deus da cerca. De maneira que em Roma não era possível um solo contíguo ao outro, ou seja, as terras tinham que ter um espaço mínimo, né, separando-a uma da outra, e as casas, os domicílios, igualmente. Casas contíguas eram absolutamente impossíveis. Como resultado destas velhas regras religiosas, em Roma nunca pôde se estabelecer a vida em comunidade, né? Nem em Roma, nem também na Grécia. O falanstério, né, o comunitarismo, nunca foi conhecido entre os romanos, né? Cada família tendo os seus deuses e o seu culto, devia ser também, devia ter também, melhor dizendo, o seu lugar particular na terra, o seu domicílio isolado, a sua propriedade. Então, em Roma, o direito ele nasce justamente desse caráter privativo da família, desse caráter privado da propriedade e desse caráter privado também da religião. Então, daí é que nasce toda a estrutura social romana. Próxima aula, nós daremos continuidade à história de Roma, depois desse intervalo para falarmos um pouco da sua estrutura social, tratando aí já dos primeiros momentos da história da República Romana. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula. Viva Cristo Rei!